Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, escolheu por sua herança. Feliz Você é feliz o povo que o Senhor porque Deus te escolheu. Escolheu por sua herança. Nossa gratidão ao nosso Deus, que é uno e trino, o nosso Deus que é Pai, e Pai das misericórdias. Neste domingo nós comemoramos a solenidade da Santíssima Trindade. Alguns dias atrás, estávamos nos preparando, através da Quaresma, para a grande festa da Páscoa. Na Páscoa, vivenciamos 50 dias, comemorando a ressurreição do Senhor. E coroando o tempo pascal, comemoramos o Pentecostes. Depois que esse Espírito foi derramado sobre os apóstolos, sobre a igreja, inicia o tempo da igreja. E nós estamos neste tempo. E a igreja nos pede para comemora neste domingo então, após a solenidade de Pentecostes, a Santíssima Trindade. O Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. É um mistério. O Catecismo da Igreja Católica, lá nos parágrafos 232 em diante, vai refletir a respeito da Santíssima Trindade. Continua a ser um mistério. O padre vai conseguir explanar aqui um pouco. Você já deve ter tido uma catequese, onde você já tem aí uma noção. Mas que o nosso amor por Deus, uno e trino, possa crescer ainda mais através desta celebração. Porque o que Deus mais quer, meus irmãos, é se unir a nós. E o que é comemorar a Trindade, se não é comemorar esse Deus uno, que vive esta unidade? O Pai, o Criador, o Filho, Jesus, o Redentor, nosso Salvador, e o Espírito Santo, que nos foi enviado por Jesus e o Pai. A Trindade Santa, nós comemoramos neste tempo, nós comemoramos hoje. Catecismo da Igreja Católica, número 233. Os cristãos são batizados em nome da Trindade. Nós fomos batizados em nome da Trindade. Tanto é, se falta esta fórmula, o batismo não é válido. É necessário batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, obedecendo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ainda o Catecismo, na sequência: a Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, fonte de todos os outros mistérios da fé. Se Jesus, a sua encarnação é um mistério, primeiro tem o mistério da Trindade. Se a Eucaristia é um mistério, primeiro o mistério da Trindade, que abarca todos os outros mistérios, nos ensina o Catecismo. E a luz
do Cristo, a luz da Trindade, melhor dizendo, ilumina os outros mistérios. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai e Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Olha só o ensinamento da igreja. Deus, que é uno e trino, que é Pai e Filho e Espírito Santo, habita sim no homem, desde que ele se afaste do pecado. Onde Deus está, o pecado não está. É por isso essa nossa luta por vivermos a santidade, por vivermos a pureza nos pensamentos, nas atitudes, para que a Trindade possa realmente habitar em nós. Esse Deus que consola, esse Deus que se revela, esse Deus que reconcilia o homem, se revelou já, é claro, no Antigo Testamento, a Moisés, o grande líder do povo de Deus. A revelação do Senhor como uno e trino, já lá em Abraão, e se revelou ali a Moisés. E nós temos aqui, este episódio do livro do Deuteronômio, o povo que parecia estar esquecendo de Deus, se desviando da conduta correta, segundo o mandamento do Senhor. Por isso que Moisés relembra ao povo de Deus os feitos do Senhor. Meus irmãos, sempre que nós estivermos nos desviando, nos lembremos deste Deus que se manifestou a nós. Lembre-se que Ele cuidou de você, que Ele cuida de você, que Ele cuidará de você. Faça memória, Deus cuidou de mim, eu não posso abandoná-lo. Em outras palavras, era isso que Moisés estava querendo dizer a eles, ao povo de Deus. Meus irmãos israelitas, povo de Deus, Deus se manifestou a vocês, não deixem este único Deus. Filho e filha que está agora acompanhando, não deixe o único Deus. Se recorde do carinho dele, do amor dele, do perdão dele, da misericórdia dele na sua vida. Não o abandone, porque ele não te abandonou. Um Deus que combateu pelo povo, um Deus que libertou aquele povo do Egito. Moisés faz memória com o seu povo. Esse Deus que se relacionou com o seu povo, com a sua misericórdia, com a sua providência, com a libertação. Deus é um Deus de relação, de relacionamento. Então está aqui uma primeira luz desse Deus unitrino. Nós podemos nos relacionar com Ele. Você pode conversar com Ele. Que Ele seja o seu amigo, que Ele seja o nosso amigo. Deus Pai Criador se relacionou com o seu povo. O povo de Deus teve acesso a Deus. Você também tem acesso a Deus. E neste relacionamento, o que Deus pediu ao seu povo? Que guardasse os seus mandamentos, que observasse os seus mandamentos. E no finalzinho da leitura, nós escutamos: para que sejas feliz, para que viva longos dias. Tem tanta gente aí oferecendo segredos, né, para a felicidade, é ou não é verdade? E nós estamos em busca sempre da felicidade. Quando a gente vê alguns comerciais aí, a gente até pensa que vai ser feliz quando adquire aquele produto, né? Nossa, aquela pessoa dirigindo um carro está tão feliz, eu acho que eu vou ser feliz se eu conquistar aquele carro também. Aí você até adquire o carro, fica feliz na hora e depois tem que trocar o carro com o tempo. A felicidade não estava no carro, a felicidade não está na casa, a felicidade não está, desculpe dizer, nessa pessoa que você ama tanto. Claro que ajuda, né?
Mas primeiro, sua felicidade tem que estar em Deus, em guardar os mandamentos do Senhor. Aí você vai ser feliz. Guarde os mandamentos do Senhor, aí você vai ser feliz na sua família. Guarde os mandamentos do Senhor, aí você vai ser feliz nos seus empreendimentos. Mas primeiro é preciso guardar os mandamentos do Senhor. Mas isso é possível, Padre? Olha, para dizer que é possível, Deus, o nosso Pai, enviou o seu Filho Jesus para mostrar que é possível. Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa fragilidade humana, viveu tudo aquilo que nós vivemos, exceto o pecado. Deus, o nosso Pai, para mostrar que é possível guardar os seus mandamentos, viver os seus mandamentos, nos enviou o seu Filho. O Pai Criador enviou o seu Filho, Redentor, que assumiu a nossa carne, que nos redimiu, nos assumindo, morrendo na cruz. Mas também, ao assumir a nossa carne, Ele nos diz: você também consegue, com a minha graça, você também consegue superar as dificuldades, os pecados. Você também consegue, nós conseguimos, irmãos. O Senhor assumiu a nossa carne. E nós podemos, olhando para o Cristo, viver sim os mandamentos do Senhor. Como é possível ainda, Padre? Com a graça do alto. O Pai criou, o Pai consolou, o Pai se revelou ao povo de Deus no Antigo Testamento. O Pai disse que é possível viver os mandamentos através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos enviou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, para nos dar forças ainda na nossa caminhada espiritual. Nós escutamos no finalzinho do Evangelho: eis que estarei convosco, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa promessa de Deus se cumpre na Eucaristia, se cumpre na palavra. Esta promessa de Deus se cumpre pelo Espírito Santo que tem movimentado a igreja, que tem me impulsionado, que tem impulsionado você. Olha só o mistério da Santíssima Trindade, que o Padre aqui resumidamente apresentou. O Pai Criador, o Pai que se revelou lá no Antigo Testamento, o Pai que deu ordens, e que é possível realizar essa ordem, porque Jesus realizou. E nós temos a graça, nós somos privilegiados, porque estamos também no tempo do Espírito Santo. É o tempo da igreja. E se os apóstolos, que eram homens tão frágeis, tão pecadores, conseguiram, você também consegue. Nós também conseguimos pela graça dele. Precisamos então, neste tempo, levar uma vida no Espírito, obedecer a Jesus, estar em comunhão com o Pai. Aí está a presença da Santíssima Trindade. O Deus uno e trino se relaciona conosco, nos sustenta, nos impulsiona, nos torna santos. A Trindade, ao habitar em nós, nos dá essa graça da santidade, da comunhão com Ele. O quanto nós precisamos almejar isso, desejar Deus, desejar a Trindade em nós. Precisamos desejar isso, meus irmãos. E eu vibrei aqui quando eu li esse trecho do Catecismo da Igreja Católica também, no número 260. O fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita com a bem-aventurada Trindade. O fim último é o acesso de nós, criaturas, ao Deus uno e trino. É isso, é só isso. Vamos parar de complicar, minha gente. Que a nossa mente, que o nosso coração realmente se converta.
Pois a nossa busca por felicidade não deve estar simplesmente nas coisas e nas pessoas, mas nele, na Trindade e somente na Trindade. Hoje ainda nós, como Canção Nova, comemoramos o Pai das Misericórdias. Peçamos ao Pai e nos disponhamos a estar sempre com Ele. Eu acredito que essa espiritualidade, nascida no coração do nosso pai fundador, Padre Jonas, é para nós crescermos na intimidade com o Pai. Nós costumamos, pedir o Espírito Santo, nós costumamos falar com Jesus, mas essa espiritualidade também quer nos chamar a atenção. Olha, você tem um Pai. Nós temos um Pai que nós podemos contar. Que o nosso relacionamento com o Pai possa crescer ainda mais neste tempo. Estejamos com Ele, estejamos com Jesus, sempre unidos ao Filho amado do Pai das Misericórdias, Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, para que sejamos bons filhos, para que sejamos misericordiosos. Essa espiritualidade do Pai das Misericórdias quer nos lembrar isso. Eu tenho Pai e eu preciso ser filho. Eu tenho um Pai misericordioso e eu preciso ser misericórdia. Por fim, meus irmãos, que a nossa busca, volto a dizer, não seja outra senão a unidade com a Trindade. Queira a Trindade, queira a Deus. Busque-o. Busquemos a Trindade na oração, busquemos a Trindade no estudo, busquemos a Trindade nas boas obras. Daqui resulta a única e verdadeira felicidade, a nossa unidade com a Trindade. Na Trindade, o nosso anseio mais profundo, a nossa meta, Deus, 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 Deus. Na Trindade está a nossa felicidade. Em Deus está a sua felicidade. Pare de mendigar. Paremos de mendigar. Deus basta. Só Ele basta. Jesus já ensinava isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Basta, Deus basta. Tudo mais, acréscimo. Busquemos a Trindade. Na Trindade está a nossa felicidade. Peçamos ao Deus o nosso Pai, o Pai das Misericórdias, que nos ajude a viver essa unidade com Ele, com o seu Filho Jesus, com o Espírito Santo. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Peça ao Pai essa graça, Pai da unidade, das misericórdias, unidade com Ele. Pai das misericórdias, Mais uma vez, peça, Pai, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias. obrigado, Pai, por esta solenidade, onde comemoramos o Senhor como Pai, o seu Filho e o Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, dar a nossa resposta. Nós queremos, sim, a unidade contigo. Nós queremos desejar isso e nos comprometemos a buscar mais, a amá-lo mais, a praticar mais aquilo que o Senhor nos ensinou.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.